hoje queria falar-vos dos custos que são para um país ter um governo que não governa, não decide, que não fala a verdade ou é refém de algum radicalismo ideológico. E para aqueles que acham que vou criticar apenas o governo, queria começar até por elogiar o governo naquilo que são as medidas de apoio às famílias e às empresas. O governo não podia fazer nem mais nem melhor do que o que fez. O que poderia fazer era falar a verdade. Ou seja, o governo tinha uma solução. Dizer ao país: nós não temos condições, não há hipótese, ou seja, não há dinheiro, não há pelim, não há arame, utilizando a terminologia que quiser, para dar mais. Porquê? Porque os riscos são muitos, porque a dívida pública está em 135% do PIB, em percentagem do PIB, e porque os juros da dívida estão a aumentar. E vivemos uma guerra cujo fim não está à vista. E, portanto, o governo tinha essa solução, mas a oposição, diga-se em abono da verdade, também podia fazer melhor e também podia não criticar tanto. E porquê? Porque vou-vos dar o exemplo da medida mais polémica ou aquela que tem mais mentira escondida com tudo de fora, que é o aumento das pensões. No orçamento de 2022 existe um quadro, quase 3 páginas, em que o Governo apresenta uma projeção do que aconteceria ao Fundo de Estabilidade da Segurança Social se o Governo continuasse a cumprir as promessas e aumentar as pensões. E o que é que diz esse quadro? O estudo, a prospecção era entre 2022 e 2040, e o estudo diz, ou essa perspectiva diz, que em 2030 ia haver um déficit no Fundo de Sustentabilidade das Pensões de cerca de 1% do PIB. Ora, o Governo sabia, e as oposições também deviam saber, porque não quero acreditar que as oposições votam documentos que não leem, que a promessa do Governo era impossível de cumprir sem pôr em causa o Fundo da Sustentabilidade da Segurança Social. Mas as oposições também sabiam e ainda assim pediam mais aumentos e até há vários partidos que sugerem muitos mais aumentos que aquilo que o Governo veio a apresentar. E, portanto, aqui o que era importante era o Governo falar a verdade, era o Governo ser honesto e as oposições também. Agora temos um Governo que se preocupa apenas em ganhar eleições. E temos uma oposição que quer copiar o Governo. E é por isso que em 2015, já o Governo de Passos Coelho tinha decidido, o Governo do PSD-CDS, tinha feito um alerta que era preciso, quer em cortes, quer em alternativas de financiamento, encontrar 600 milhões para o Fundo de Sustentabilidade da Segurança Social. Ora, o PS diz nem pensar, nós não somos de cortes, nós somos para acabar com a austeridade e nós somos de facilidades. A verdade é que agora, pelos vistos, vão ter que cortar ou arranjar novas formas de financiamento de cerca de 1.000 milhões. Ou seja, eu espero, de uma vez por todas, que a oposição não faça como fez o PS, que se entendam, que estudem a sério. Esta é uma matéria muito séria, não vale a pena brincar, é do futuro das pessoas que estamos a falar, é do meu futuro. Eu desconto desde os meus 16 anos, nunca parei de descontar e, portanto, quero receber a minha reforma e quero que os outros que venham a seguir a mim também possam receber a sua reforma. E, portanto, é preciso aqui um acordo, seriedade e de zero de politiquice. Mas podemos também dizer que o Governo não falou verdade. Quando o Governo nos disse que era o Governo das contas certas, que tínhamos excedente orçamental, que até estávamos com folga para acudir ou para suportar uma crise, ora, não é verdade. Bastou apenas um ano de pandemia, eu não estou aqui a desvalorizar a pandemia, o seu efeito no país e fora e no mundo inteiro, mas a verdade é que o Eurostat divulgou esta semana um estudo que vai até 2021, portanto só um ano de pandemia, e o que é que diz? Que Portugal deixou de ser o 13º país para ser o 8º país onde o risco de pobreza e de exclusão social é mais elevado. Basta ver os dados, temos 1 milhão de famílias que já só conseguem comer com a ajuda do Estado e, portanto, o que temos aqui é um Governo que não quis dizer a verdade, quis a facilidade, não criou riqueza, porque não confessou que este excedente foi feito à custa do menor investimento público da década, de um Estado que cresceu muito, que não se modernizou, que não olhou bem para os seus quadros, que não presta um serviço de qualidade, de rapidez e em preço justo, porque os serviços públicos pioraram todos. Veja-se o que acontece no Serviço Nacional de Saúde ou nos transportes públicos. E, portanto, o Governo preferiu dar a ilusão de que estávamos a crescer e não cresceu. O país não cresceu, o país não cria riqueza. E se o país não cria riqueza, também não a pode distribuir. O que está a fazer agora, a distribuir miséria. Mas queria falar-vos de outro aspecto, num setor que é o turismo, que é o setor que mais puxa pela economia, em que há um momento em que o preço é muito elevado porque o Governo não decide, estou-me a referir ao novo aeroporto, o Governo não quis governar e não quis decidir. Ora, segundo a Confederação do Turismo de Portugal, esta não decisão custou
28 mil empregos, 28 mil pessoas, famílias que ficaram sem trabalho, sem rendimentos. Mas custou, dizem eles, em termos de projeção, em valores 6,8 mil milhões de euros. Ou seja, é inaceitável que uma indecisão provoque este prejuízo. Mas podíamos olhar o que aconteceu na TAP, e aqui é um governo preso ao radicalismo ideológico. Porquê? Porque eu tenho a certeza, a não ser que me desmintam, que só houve geringonça, só houve acordo com o Bloco e com o PCP, porque o Partido Socialista prometeu que queria nacionalizar a TAP. E, portanto, nós pagamos ao privado para voltarmos a ter uma TAP pública e já injetamos todos, os contribuintes, 3 mil milhões de euros na TAP. Ou seja, se somarmos o valor da TAP e o valor da indecisão do aeroporto, nós já gastamos mais de 10 vezes aquilo que o Governo quer dar às empresas em termos de apoio. E, portanto, isto é para vos pôr a pensar, é para alertar e pedir-vos essa vossa ação cívica. Nós não merecemos ser enganados, merecemos ser governados, de preferência bem governados, mas temos que fazer a nossa parte. Nós não podemos aceitar tudo isto. Eu vou estar atento, e porventura voltarei a falar-vos nessa matéria, porque agora fala-se que vão outra vez privatizar a TAP. Ora, eu vou querer saber, e peço a vossa ajuda, de quanto é que nos vai custar esta brincadeira. Privatiza, nacionaliza e volta a privatizar. Isso era importante. E, portanto, eu queria ainda assim ter esperança que perante uma crise muito difícil, uma tempestade que aí vem, que vai afetar todos e vai afetar vários países da Europa, veja-se que já está a ser previsto na Alemanha, que o Governo, de uma vez por todas, as oposições entendam falar a verdade aos portugueses. Eu tenho um motivo para ter esperança. Até o Bloco de Esquerda, esses radicais de esquerda, já perceberam que quando tem uma crise, para ter contas certas, não há outra hipótese senão despedir. Governar também é tomar decisões difíceis e às vezes dar más notícias. Mas nós precisamos de saber a verdade para estarmos preparados para combater e para podermos salvar-nos da crise.